10 horas e 36 minutos, bom dia para todo mundo, bom dia para você que está ligado aqui na TVC Panorama, canal 11.1, é um prazer todo dia pela manhã trazer para você a pauta da Hora do Povo. A Hora do Povo traz as histórias de pessoas que conseguiram superar, venceram as adversidades, conseguiram superar todas as dificuldades. Inclusive, semana que vem tem a história de uma pessoa aqui que vai lhe inspirar, que vai trazer principalmente energia positiva para você que às vezes acha, tá muito difícil aqui a minha situação, tá muito complicada a minha vida, tá tudo muito difícil. Meu trabalho é praticamente resolver problemas. Então, você vai ver que, na verdade, o seu problema não é tão grande assim. Existem problemas maiores e existem também histórias de superações, pessoas que superaram esses problemas e que, na verdade, os problemas que eles superaram é muito maior do que os nossos problemas. Eu desejo para você, nessa terça-feira, deixa eu ver aqui que dia é, Cris, olha, 19 de setembro, um ótimo dia, que nessa quarta-feira você possa principalmente usufruir de tudo aquilo que a vida te dá. E o que a vida te dá é a opção de ser feliz. Você pode ser feliz sim, mesmo vivendo um momento difícil, um momento complicado, mas a felicidade depende muito do seu estado de espírito e da maneira com que você enfrenta e encara os desafios. É sempre muito bom. E deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, pega isso para a sua vida. Desafio é para quem está vivo, desafio é para quem tem bravura e principalmente iniciativa. Baixa aí, baixa agora, você pode baixar agora o nosso aplicativo, o aplicativo da TVC, porque daí você não depende só da televisão para nos assistir. Olha aí, tá aqui ó, tá aqui no vídeo, esse é o aplicativo da TVC Panorama, você pode no ônibus, caminhando, fazendo o seu exercício, se não tem uma televisão, você tem o seu celular. Aliás, o celular acabou tomando lugar de muitas coisas na vida da gente e você precisa aprender a administrar o tempo. Sabe que na casa de muitas pessoas, e isso eu acho interessante, tem uma regra criada: quando chega na mesa, celular desligado ou do lado. Mas eu, porém, conheço pessoas que infelizmente o celular tomou tanto espaço na vida da pessoa que não sobrou espaço para os demais, não sobrou espaço para a família, não sobrou espaço para a religiosidade. E se tem duas coisas que não dá para abrir mão, é justamente isso: religiosidade, ligação com Deus. Não importa no que você acredita, mas ligação com Deus é importantíssimo. E nós temos um manual que é a Bíblia Sagrada. Todo mundo tem uma Bíblia, né? Tem pessoas nesse momento que tem lá na estande da sua casa agora, deve ter aberta no Salmo 23, no Salmo 91, mas é importante ter Bíblia porque ali te dá um manual exatamente de como você encontra Deus. Então faça isso. Ligação religiosa é muito importante e a ligação familiar, a sua família não pode ser trocada por celular. Então pega aí esse ensinamento importantíssimo. Eu conheço uma família que faz isso. Quando chega na hora do jantar, porque a hora do jantar, a hora do almoço são horários sagrados em que a família para conversar, para trocar ideia. Esse é o momento sagradíssimo. E no momento sagrado você tem que fazer o quê? Desliga o celular, vai comer, vai conversar, ouvir a esposa, ouvir os filhos e a senhora também. Dá atenção para o marido, dá atenção para os filhos, afinal de contas os filhos estão chegando da escola, o marido está vindo rapidamente no intervalo para poder almoçar e tudo isso é necessário que você tenha o controle e não ser controlado pelo aparelho de celular. Estão te chamando? Espera um pouco. Tremeu aqui, vibrou por causa da mensagem que está chegando? Não vai ser uma hora que vai fazer toda a diferença. Nós já estamos no ar com a Hora do Povo e hoje é terça-feira, dia de falarmos de advocacia trabalhista, exatamente, o direito do trabalhador. E agora são centenas de trabalhadores que estão nos acompanhando. Por quê? Porque vão começar a sua jornada de trabalho no turno da tarde, ou outros que já tiveram durante o turno da madrugada e só vão poder dormir no período da tarde. Quem está conosco aqui hoje para falar sobre os seus direitos como trabalhador, sobre o que diz a lei, o que explica a lei com relação àquilo que pode ou não pode no seu trabalho, nós trouxemos a doutora Fernanda Kretzer. Ela é advogada trabalhista, vai conversar conosco aqui já na abertura da Hora do Povo. Bom dia, doutora. Bom dia, uma satisfação estar aqui hoje.
Muito bem, doutora, vamos lá. São perguntas, são muitas perguntas. O pessoal liga aqui, o pessoal manda pelo WhatsApp, inclusive está aparecendo para você que tem dúvidas agora, você que está em casa, 3360-1101. Pode ligar para cá, pode mandar mensagem de áudio. Faz a sua pergunta aí que a doutora Fernanda está aqui para esclarecer. Vamos lá, responde aí para o povo. Primeira pergunta dessa terça-feira: qual a duração máxima do contrato de experiência? Porque eu fui contratado por 30 dias e depois deram mais 60 dias de experiência, mas não tinha que ser 45 mais 45? Explica agora, doutora, por favor, que tem muita gente com essa dúvida. Então, o contrato de experiência ele pode ter duração máxima de 90 dias, e isso pode ser dividido em 2 períodos. Normalmente as empresas fazem 45 mais 45 para somar os 90, mas ela pode dispor desse período de 90 dias como quiser, 30 mais 60, 20 mais 70. Então, dentro de 90 dias, ela pode sim fazer a prorrogação até o máximo de 90 dias. Muito bom. Tá aí explicado, esperamos que a sua dúvida tenha sido sanada. Doutora, tenho já uma outra pergunta aqui. Essa pergunta quem mandou foi a Alexia. Ela mandou aqui a pergunta, já respondida pela doutora Fernanda Kretzer. Agora, o Sandro Ventura tem também mais uma pergunta. Peraí, deixa eu dar a hora aqui, 10h42. Fica tranquilo que você não vai se atrasar, não. 10h42, a pergunta do Sandro Ventura é o seguinte: a empresa onde eu trabalhava fechou as portas sem falar nada. Simplesmente cheguei para trabalhar e não tinha mais nada lá. Tentei contato e nada de me pagarem. Trabalhei por mais de 2 anos lá. Também não deram baixa na carteira. Eu não sei o que fazer. Atenção, Sandro, agora, doutora Fernanda Kretzer, a nossa especializada, ela é especialista em direito trabalhista. Responde aí para o Sandro, o que ele faz, doutora? Então, Sandro, nesse caso, a empresa fecha as portas, ela tem mesmo assim o prazo de 10 dias para fazer o pagamento de todas as verbas rescisórias e a entrega de toda a documentação, para saque de FGTS, para acionar o seguro-desemprego. Caso a empresa, dentro desse prazo, realmente não faça esse contato, não faça o pagamento, nem a entrega desses documentos, que pode ser feito via sindicato, não precisa ser na sede da empresa, mas tem que ser dentro desse prazo de 10 dias corridos. Daí tem que acionar a Justiça do Trabalho, pedir que então o juiz dê a baixa na carteira, emita essas guias para que você possa pedir o seguro-desemprego, sacar o seu FGTS e cobrar então da empresa as suas verbas rescisórias. Muito bem, doutora Fernanda. Doutora Fernanda, as perguntas vão chegando, porque o público vai sentindo fé, confiança no que a senhora está dizendo. Então agora tem muita dona de casa, tem muitos jovens também que têm as suas dúvidas. Por exemplo, a Maria enviou aqui no nosso WhatsApp, que é o 33601101, vai aparecer agora na tela, 33601101, esse é o WhatsApp da TVC. Você pode mandar sua pergunta sem medo de ser feliz, pode mandar em áudio, pode digitar também, pode mandar em mensagem de texto. A Maria diz o seguinte: olha, eu trabalho numa loja de roupas de Balneário Camboriú e sempre trabalho nos feriados. A patroa diz que vai compensar, mas nunca dá quando eu peço. Ela tem algum prazo para me dar essas folgas? Eu tenho feriado do ano passado que eu não tirei ainda. Inclusive, isso é muito comum aqui em Balneário Camboriú, porque a nossa cidade, a mola propulsora da economia é o comércio. E o comércio acaba funcionando, inclusive, nos dias de feriado, que é um dia de mau faturamento. Ou seja, o dono da loja, o dono da empresa não quer fechar, ele não é que não quer, ele também não pode, porque a carga financeira de uma loja, de uma empresa é muito grande, principalmente quem está ali nas ruas principais, Brasil, Atlântica, é uma carga grande. Agora explica aí, responde para a Maria, como que ela faz, doutora? Então, Maria, inclusive os trabalhadores também gostam muito de trabalhar no feriado porque é um dia que tem uma venda maior e geralmente no comércio se vende por comissão também, né? No caso do sindicato aqui do comércio da nossa região, ele determina que pode sim se trabalhar os feriados, só não pode trabalhar no dia 25 de dezembro e no dia 1º de maio. Nesses dias é proibido o trabalho no nosso comércio. Nos demais feriados é possível sim trabalhar, desde que dentro de 30 dias o seu patrão lhe dê uma folga. Além disso, no próximo 5º dia útil após o feriado, ele deve pagar uma taxa, um bônus, que a depender da categoria do comércio, ele tem várias categorias, pode variar de R$ 60 até R$ 83, um bônus por ter trabalhado no feriado. Caso em 30 dias não seja concedida essa folga, daí esse dia tem que ser pago com 100% de horas extras no próximo mês. Muito bom!
Resposta para Maria. Essa pergunta aí, eu creio que ela atingiu muitas pessoas, né? Esclareceu as dúvidas de muitas pessoas. Justamente por isso que eu falei antes de fazer a pergunta, que Balneário Camboriú trabalha no feriado, não tem esse negócio aí de feriado. Nunca para. Na verdade, o feriado é justamente o que alavanca o faturamento de algumas empresas, porque é quando vem aquele monte de turistas. Inclusive, semana passada, gente, só para vocês saberem, Balneário Camboriú estava com a rede hoteleira cheia, muita gente na cidade, também a gente sente pelo tráfego, né? Sim. O tráfego nas ruas, a intensidade, a praia lotada, são coisas que acontecem em Balneário Camboriú. Eu continuo com as perguntas aqui. Agora o Alcides, ele é morador do bairro Nova Esperança. Alcides Borba, ele manda a seguinte pergunta para a doutora Fernanda Kretzer. Eu sou carpinteiro de obra. Eu faltei um dia nesse mês agora de setembro, porque precisei levar a minha esposa no médico. Já me avisaram que eu vou ficar sem o meu vale alimentação esse mês. Não é justo? Eles podem tirar, sim, pode simplesmente cancelar o vale alimentação. E aí eu pergunto para a senhora, cancela de todo ou só do dia que faltou? No caso, a Convenção Coletiva da Construção Civil aqui da nossa região, ela determina que, caso haja alguma falta não justificada naquele mês o trabalhador pode sim perder o vale alimentação do mês inteiro. Então, tem que conversar com a empresa, verificar por que houve a necessidade de acompanhamento no médico e verificar se a empresa não aceita esse atestado médico da sua esposa. Caso não aceite, porque a lei determina quando que é possível abonar essa falta. Daí, infelizmente, sim, é possível o cancelamento do vale alimentação daquele mês. Muito bom. É possível, então... Desculpa, eu não prestei atenção. Inteiro? Inteiro, porque com uma falta não justificada se perde o direito do vale alimentação no mês inteiro. Puxa! Se for não justificada, lembrando, tá. Atestado médico sempre vai. Mas como é que justifica isso? Ele foi levar... A esposa não tem como ir sozinha. Ele é quem dirige, tá? Como que justifica Teria isso? Que dar uma conversadinha com a empresa. Eu sempre falo, a conversa geralmente leva a uma conciliação. Tem empresas que elas são bem abertas a esse tipo de conversa, explica o porquê que houve a necessidade de acompanhamento, às vezes está doente, não tem condições de estar indo sozinho no médico. A empresa pode ser que aceite esse atestado médico e não retire o vale alimentação. São 10 horas e 48 minutos aqui na Hora do Povo, na TVC Panorama. Para quem está chegando agora, ligou a TV nesse momento, nós estamos na Hora do Povo, o quadro de advocacia trabalhista com a doutora Fernanda Kretzer, está esclarecendo as dúvidas, as perguntas que chegam até nós. 33601101, você pode mandar seu WhatsApp para perguntar. Tem uma pergunta aqui do seu Carlos Winster, ele diz o seguinte: eu tenho uma lavanderia industrial e eu quero mudar meus funcionários do noturno para o período diurno, pois não terei mais expediente noturno. Preciso ainda pagar o adicional para eles, porque eles estão alegando que eu não posso diminuir o salário deles. Boa pergunta, pergunta sensacional, porque trabalhando no período da noite, as pessoas têm direito ao adicional noturno. Exato. Porém, mudou para o dia agora... No meu entendimento, cai o adicional. Sim. O cara vai trabalhar de dia, como é que vai ficar recebendo? Só que tem outro dilema, que é o salário que vai diminuir na carteira. É na carteira ou só na folha de pagamento no Olerite? Seria na folha de pagamento. A carteira ela vai sempre trazer o salário base. E daí, sobre esse salário base, quando há trabalho noturno, tem esse adicional a partir das 10 horas da noite. Quando o trabalhador trabalha no período noturno e ele é passado para o diurno, a lei entende que isso é benéfico para a saúde do trabalhador. Porque o trabalho noturno, por que existe o adicional? Porque ele traz malefícios para a saúde, a noite é feita para dormir. Então, como há um benefício para a saúde do trabalhador, pode sim haver essa supressão do adicional noturno sem caracterizar a redução de salário. O adicional noturno ele não é um direito garantido, ele só é devido enquanto houver a prestação do serviço noturno. Acabou o expediente noturno, passou para o período diurno, acabou o adicional noturno e não tem o menor problema quanto a isso. Muito bom, esclarecido aí para o seu Carlos Winter, então... Tudo dentro dos conformes, dentro da legalidade. Exatamente. Agora, isso é interessante, né? Que na carteira vem o salário base. Isso. Seu Olerite, você pode receber muito mais, só que o que vale é o que está na carteira. Na verdade, o medo das pessoas é manchar a carteira, né? Isso. Puxa, o próximo empregador, o próximo emprego vai ver ali, poxa, esse cara tinha um salário, essa pessoa tinha um salário X, né? Ganhava 5 mil, agora aqui reduziu para 3. Acho que é esse o medo das pessoas, doutora. Sim. Mas se é só o salário base...
Sim, o registro é sempre com relação ao salário base. A folha de pagamento vão vir as horas extras, feriados, horário noturno e todos os outros adicionais que tem direito. 10 horas e 51 minutos aqui na Hora do Povo. Olha, tem uma outra pergunta aqui, é o seguinte: a patroa quer assinar a minha carteira, mas daí disse que vai começar a ter desconto do FGTS e INSS sobre o que ela me paga de salário, ou seja, vai diminuir o quanto eu ganho. Eu tô lá com ela desde janeiro. Eu não queria diminuir o meu salário. Eu posso pedir para continuar assim, sem esses tributos, INSS, FGTS? Aqui são 2 pontos que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, todo o trabalho tem que ser registrado, tá? Então, se ela está desde janeiro trabalhando, ela deveria ter a carteira assinada desde janeiro e pode ser feito o registro retroativo. Segundo, INSS é descontado sim do trabalhador, FGTS não. Quem paga o FGTS é o patrão, isso não pode ser descontado do trabalhador. Isso é muito importante, que às vezes a gente sabe que acontece, mas isso não pode acontecer. Tem que haver o depósito mensal a cargo do patrão. E nesse caso, sim, vai haver o desconto de INSS, mas o que as pessoas também têm que ter em mente é que, tendo o registro em carteira, traz muitos benefícios. Se ela se acidentar, ela vai estar segurada pelo INSS com auxílio doença, se ela ficar doente ou se acidentar, questões de aposentadoria para o futuro, tempo de recolhimento. Então, o registro de carteira, apesar de ter um desconto de INSS, ele traz muito mais benefícios do que só esse desconto acontece. Certo, doutora Fernanda. Clarice de Oliveira foi quem mandou essa pergunta, já está resolvida aqui. Vamos responder então agora para o Edson Alves. A situação do Edson Alves é o seguinte: eu trabalho para uma empreiteira em uma obra aqui em Balneário Camboriú, mas eu não estou recebendo vale alimentação. Como a empresa que me contratou é de São Paulo, eles falaram que não precisam seguir a convenção do sindicato daqui de Santa Catarina, mas de toda a obra, eu e meus colegas somos os únicos que não recebemos isso. Tá certo essa postura? O trabalho é aqui em Santa Catarina e as regras lá pela convenção de São Paulo? Isso é um ponto interessante, porque nós trabalhamos numa região que tem muitas construções e essas grandes empresas, elas trabalham muito com a questão de empreiteiras. Elas contratam empreiteiras do país inteiro para virem prestar serviço aqui. Então, a contratação é feita por meio das empreiteiras e as grandes construtoras fazem pagamento diretamente às empresas. O que acontece? Tem que seguir a convenção coletiva do local da prestação do serviço. Então, se a obra é em Balneário Camboriú, tem que seguir a convenção coletiva de Balneário Camboriú. Não interessa da onde é o CNPJ da empresa, porque a empresa pode prestar serviço em qualquer lugar do país. Então, havendo prestação de serviço em Balneário Camboriú e na convenção coletiva tem direitos aos trabalhadores, como, por exemplo, vale alimentação, entre outros, tem que haver sim o pagamento e a garantia de todos esses direitos aos trabalhadores daqui de Balneário Camboriú. Muito bom. Olha, agora tem uma outra pergunta aqui, a gente vai seguindo. A Hora do Povo está no ar pela TVC para trazer os esclarecimentos para você que tem dúvidas com relação aos seus direitos trabalhistas, aquilo que a empresa tem o dever de fazer, de cumprir, e aquilo que também é obrigação do funcionário. O que pode e o que não pode, nós esclarecemos nesse quadro que é justamente sobre advocacia trabalhista. A doutora Fernanda Kretzer está aqui nessa manhã trazendo, esclarecendo todas essas dúvidas. Doutora, a Nérida lá do estado mandou uma pergunta específica aí para a senhora. Eu trabalho em uma pousada de Balneário Camboriú de madrugada e nunca dão nada para comer. Eles falam que, como o restaurante não está aberto nesse horário, não são obrigados a me dar alimentação. O que eu tenho que levar de casa, acabo levando de casa. Mas sempre trabalhei na área hoteleira e sempre deram refeição. Não acho correto isso. Eu posso cobrar e de que maneira eu cobro? É a pergunta da Nérida do Estaleirinho. Pode sim cobrar. O que acontece? A convenção coletiva de bares, restaurantes e hotéis aqui da nossa região, ela determina que o patrão dê sim uma refeição durante o expediente de trabalho ao seu funcionário sem qualquer custo para isso. Independente se há restaurante ou não no local, tem que haver fornecimento de refeição. Ele pode encomendar de fora e fazer a entrega ali durante o expediente. Então, como que pode ser feita essa cobrança? Formalizar o pedido junto ao RH. Eu sempre falo, fazer de uma forma escrita para ter um registro, ficar com cópia desse seu requerimento junto ao RH e solicitar um prazo para que isso seja solucionado. Pode, inclusive, estar apresentando até a convenção coletiva da categoria
para demonstrar que ela tem sim esse direito e que isso está sendo violado pela empresa e pode posteriormente caber até uma indenização aí contra o estabelecimento. Muito bem, doutora. Então tá tudo certo, quer dizer que tem que fornecer. Tá, e aí nesses casos que o hotel tem que fornecer alimentação, a pessoa tem direito também a um vale alimentação junto com isso ou já está ali, já é aquele caso da compromisso? convenção coletiva da categoria de bares, hotéis e restaurantes, ela só dá o direito à refeição durante o expediente. Não há o fornecimento obrigatório de um cartão de vale alimentação, que pode ser também, pode haver substituição. Porém, o que acontece é que nessa categoria de hotéis, por exemplo, se trabalha à noite, tem que haver fornecimento da refeição em si, porque muitas vezes a pessoa não tem nem onde buscar um alimento caso haja fornecimento de cartão, né? Porque trabalhando de madrugada reduz muito ali as possibilidades de estar buscando um local para se alimentar. Mas nesse caso é o fornecimento da refeição mesmo. Vamos lá para a última pergunta do nosso quadro de advocacia trabalhista, hoje com a doutora Fernanda Kretzer. Vamos lá, eu comecei a trabalhar de auxiliar de limpeza, entreguei toda a documentação para o RH, mas eu nunca assinei nada. Depois de mais ou menos 3 semanas eu descobri que estava grávida e avisei na empresa. Eles me mandaram embora e disseram que ainda não tinham assinado minha carteira e porque já estava grávida. Quando eu entrei eu não tinha nenhum direito. Eu não sei se é uma pergunta que ela está fazendo aqui, se é uma colocação para que a senhora possa esclarecer. O que acontece? Aí são 2 pontos importantes. Ela já estava grávida quando entrou na empresa. Isso não interfere em nada. Já estar grávida ou ficar grávida durante o contrato de trabalho geram os mesmos direitos. Segundo, se ela não assinou nada, ela não estava em contrato de experiência. Por que isso é importante? Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho, ele entende, tem uma turma específica que entende que em caso de contrato de experiência não há estabilidade para a gestante. É possível se impedir, mas corre o risco aí de ser negado. Se não há contrato de experiência, não é um contrato temporário, essa gestante ela vai ter o direito à sua estabilidade até 5 meses após o parto. Então, ela não pode ser demitida sem justa causa durante toda a gravidez e até o seu filho completar 5 meses. Por justa causa, obviamente, ela pode ainda ser mandada embora, mas sem justa causa não é possível a demissão. E se ela já havia entregado toda a documentação e não havia sido feito o registro ainda, esse registro tem que ser retroativo ao primeiro dia de prestação de serviço. Muito bem, está esclarecido então, doutora Fernanda Kretzer, muito obrigado pela sua presença aqui, trazendo um brilho e principalmente trazendo aqui os esclarecimentos, as dúvidas das pessoas. Lembre, você deve mandar sua dúvida para o nosso telefone, o nosso WhatsApp, que é o 33601101, 33601101. Doutora, muito obrigado, semana que vem a senhora retorna, terça-feira, para esclarecer mais dúvidas e principalmente trazer as explicações e orientações para as pessoas que estão em casa e têm as suas dúvidas com relação ao direito trabalhista. Muito obrigado, uma boa terça-feira para a senhora. Muito obrigada pelo espaço, uma ótima semana a todos. Muito bem, a gente vai agora para o intervalo, voltamos já em seguidinha para o bloco final da Hora do Povo, onde eu falo e comento sobre algumas notícias aqui da nossa região, principalmente na área policial. Já, agora são exatamente 10 horas e 59 minutos.